isso, era muito inteligente, eu li dentro de casa. Tinha esses livros lá e eu lia. No fundamental, eu tive contato com alguns professores de português. Gostava muito delas, mas não gostava da matéria. Eu achava a matéria chata. E porque Gostava de ler um livro de gramática que eu amei. a decisão pelo curso também vem nessa decisão de continuar a fazer aquele curso. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Afra, para quem não me conhece, eu tenho 22 anos, estou indo para o meu quarto semestre da Faculdade de Letras, Português e Inglês aqui na UFBA. E hoje eu estou aqui com minha amiga Ana Luísa, vulgo Ana Lu. Eu estou indo para o quase 7º semestre do curso de Letras Vernáculas na Universidade Federal da Bahia. A nossa queridíssima UFBA. E hoje a gente quis aqui trazer um pouco para vocês, né, a história de como que escolhemos o curso de letras. Eu, o curso de letras portugueses e inglês, e Ana Lu, o curso de Vernáculas, que é somente português. isso. Bom, eu era uma criança que lia dicionários e tinha um livro de gramática. Sério? E lia. Gente, não parece que é a mesma pessoa, né? Gente, é porque a Ana Lu, ela gosta muito de literatura. Assim, a gente tá aqui com duas pessoas, que é uma pra linguística e outra pra literatura. E ela falar que ela gostava de ler livro de gramática é surpreendente. Uma revelação, digamos assim, no seu canal. Pois é. Então, mulher, e aí é porque eu não tinha o que fazer mesmo. Mas eu gostava de ler gibi também. Eu sempre também gostei de ler gibi. E é isso, era muito inteligente a vida dentro de casa. E tinha esses livros lá e eu lia. E eu achava muito interessante. Então acabou que eu ia bem em português na escola, né? Lendo os livros de gramática. Bom, gente, o meu interesse por letras, ele vai surgir um pouco depois, assim, em comparação com a Ana Lu, né, que foi quando eu era criança. Pela leitura, iniciou bem antes. Eu morava perto de uma biblioteca e eu sempre gostava de ir para lá. Era um lugar que tinha muitos livros. Eu gostava de ler, principalmente de um livro que eu lembro até hoje, que ele era bem grande. E ele era vermelho, assim, com a capa veludada e meio dura, assim, também. E tinha vários contos de fadas. Então, meu interesse pela leitura surge por ali. No fundamental, eu tive contato com alguns professores de português. Gostava muito delas, mas não gostava da matéria. Eu achava a matéria chata. E porque, assim, eu não entendia, né, o porquê que tinha que ter muita regra de gramática. Por que tem que ter tantos tempos verbais? Por que tem que ter tantas orações? Era assim, eu achava meio que desnecessário ter que estudar tudo aquilo. Hoje em dia eu vejo que é importante, mas meu interesse mesmo, assim, pelas letras, tanto principalmente pela parte da literatura, do estudo da literatura, ele vai surgir ali no ensino médio, a qual a gente vai ter professoras, né, que vão nos fazer ler e refletir bastante com os livros aos quais elas nos colocaram em contato. Eu lembro que na pandemia a gente teve uma professora que nos colocou para ler Torturado, não sei se você lembra. E assim, Renatinha. E foi uma experiência muito boa, porque as aulas dela eram muito gostosas, assim, as aulas principalmente de literatura. E eu acho que o meu interesse ali começou naquele momento, sabe? Aquela pontinha de interesse começa a partir dali. Eu e a Afra, né, estudamos juntas desde o ensino médio e fazemos hoje o mesmo curso na mesma faculdade. Sim. Eu fui um adolescente, assim, que gostava de ler. E o IFBA, assim como a Afra, aflorou essa questão, né, com algumas professoras incríveis de português que nós tivemos. E essa questão do que representa, né, essas pessoas na nossa vida
foi um gatilho. Um gatilho. Sim, um gatilho, porque eu sabia que eu gostava de literatura, sou obcecada, né, por Clarice Lispector. E aí se uniu com outras professoras que mostraram outra parte da literatura, né, que, por exemplo, quando Deisiane forçou a gente a ler Os Sertões. Sim. Aquilo foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo eu senti que ali se desenvolvia em mim uma capacidade de interpretação do mundo. E era isso que eu queria pra minha vida, entendeu? Era essa capacidade. E era o que eu admirava nelas e o que eu estou tentando hoje buscar, né? E tenho conseguido. Consigo perceber minha evolução de pensamento, de construção, de argumento, de interpretação do mundo. Sim. E o quanto a faculdade de letras pôde me proporcionar isso. Sim, o curso de letras ele ajuda bastante nisso, faz reflexões muito fortes e muito pertinentes do mundo que a gente vive e também de um mundo que a gente não viveu, né? Que a gente imagina pra nós, né? Isso. Eu acho que... A palavra, gente. Não há metal que cave mais fundo do que a pá da palavra. Hilda Hilst, meu amor. Gente, eu acho que a minha vontade também de cursar letras, né? Essa decisão que eu tomei, ela se aproxima um pouco de Ana Lu, porque ela veio principalmente ao me inspirar nas professoras, as quais a gente teve no ensino médio, Deisiane e Renatinha. Eu não sei, acho que elas nem vão assistir, né? Mas... Tomara que não. E elas conseguiram trazer uma nova visão da literatura para mim também. Eu acho que a Ana Lu, ela fala tudo, né, sobre essa questão da interpretação de mundo. Mas quando a Ana Lu fala sobre a questão da literatura, que pegou para essa decisão, o que pegou para mim foi a questão da educação. Eu tinha já vontade de ser professora há muito tempo, porque eu percebi que é com a educação que eu consigo mudar tanto a minha vida quanto a vida de outros, porque a educação mudou a minha vida e eu queria fazer isso na vida dos outros, como os meus professores fizeram comigo. A dúvida que eu tinha era se ou eu fazia pedagogia ou se eu fazia uma licenciatura, né, em alguma outra área. Primeiro, eu tinha muita vontade de fazer licenciatura em História, mas pesquisando, né, um pouco mais sobre, esse interesse ele foi diminuindo, e aí veio aquela dúvida, né? Eu sei que eu quero ser professora, mas assim, ao mesmo tempo eu não conseguia ainda me ver na pedagogia, por mais que eu acho que é uma área muito interessante. Nisso, vendo que as minhas maiores inspirações estavam ali nas minhas professoras de português, e que meus olhos brilhavam durante as suas aulas, eu senti, meu Deus, será que é letras? E aí, para tomar essa decisão, eu comecei a pesquisar bastante sobre o curso de letras. Aqui no YouTube, vendo as pessoas falando, né, tudo sobre o curso de letras, como é que é o curso de letras. Até que eu cheguei num vídeo da Bruna Martioli, que eu acho que quem faz letras conhece. Sempre passou por ela. Sim. E ela fez um vídeo, acho que é um dos primeiros vídeos do canal dela, é bem antigo, que é falando tudo sobre o curso de letras. Gente, nesse vídeo, ela se emociona no final e eu me emocionei junto. Porque tudo que ela falava ali parecia que era o que eu realmente queria pra mim também, sabe? Então, eu escolhi letras sabendo um pouco sobre o curso, mas ainda com aqueles receios, né? Será que é isso mesmo que eu quero? E eu só fui ter essa certeza mesmo fazendo a faculdade.
Tipo, eu me emocionei com o que a Bruna falou, mas eu percebo hoje que eu me emocionei muito com o que ela fala sobre a questão de ser professor, né? E hoje, fazendo o curso, nos primeiros anos, eu vi o quanto esse curso me prende, o quanto é interessante as discussões que tem no curso. Eu falo que eu sou da área sou mais voltada para a linguística, mas tanto em literatura, todas as discussões que são tidas em literatura, essa questão da interpretação do mundo, também me puxa, também me interessa. E também ver sobre linguística, né, falar sobre a questão da diversidade linguística presente aqui, principalmente no nosso país, né, já que minha pesquisa também foca nisso, foi algo que me pegou bastante. Ver as teorias linguísticas, né? Como é que é a língua, coisas que nunca me passaram pela cabeça, né? E a gente chega ali e vê que são tantas reflexões, tantas ideias, tantas teorias por trás de algo que a gente às vezes não consegue imaginar, né? Que é tão potente assim como é a língua. Então eu acho que a decisão mesmo de escolher o curso, acho que não foi nem de decidir, esse é o curso. Eu fui tentar. E a partir do momento que eu decidi continuar, pra mim foi a tomada da decisão ali de fazer aquele curso. Bom, gente, seguindo essa lógica, né, da que eu falei, de que essa decisão pelo curso, ela tem que se manter enquanto você faz o curso, né? Eu pergunto aqui pra nós duas, né? Quais foram os momentos que fez com que você tivesse, tipo assim, a certeza de que você tá no curso certo? Pra você, no caso. Bom, eu tive a confirmação logo no primeiro semestre, porque eu recebi professores muito bons, alguns não tão bons, mas marcantes. Sempre tem, né? Os não tão bons. Sim. Mas também sempre tem os marcantes, tá, gente? E meu professor de Letia 9 é Luiz Felipe. Letia 9 é leitura e produção de textos, né? Uhum. E aí ele pediu pra gente escrever um material, um memorial. Ele era um professor, ele é um professor maravilhoso, assim, que ele não coloca pressão nenhuma em você. A aula dele é maravilhosa. E, assim, você aprende muito e você não, ao mesmo tempo, não tem aquela preocupação, sabe, de ficar pensando na nota. Isso não é uma preocupação pra você, porque a preocupação dele é você aprender. Nossa, Tanto que assim mudou tudo. Arrasou. E aí, ele pediu pra escrever esse memorial. E aí, sempre que a gente escrevia uma coisa, ele lia e, se não tivesse bom, ele pedia pra gente refazer. O que era a maioria da sala, só salvava uma ou duas pessoas. E aí eu escrevi o memorial, a primeira parte, aí ele me deu feedback e me devolveu. Aí, quando eu escrevi de novo, aí ele leu aquilo que eu tinha escrito. E eu não vou lembrar assim exatamente o que ele falou, mas ele fez uma análise perfeita da minha vida só por um textinho assim que eu tinha escrito, sabe? E essa é uma habilidade que eu admirei bastante nele também. E aí ele falou algo tipo assim, em que meu memorial trazia como eu cheguei na faculdade de letras, né? E toda a minha trajetória era como se a escola fosse um espaço onde eu podia ter minha liberdade de ter opinião. Onde em outros lugares eu não encontrava isso, entende? Você encontrou isso na faculdade? No ambiente escolar. No ambiente escolar. E é por isso, e no memorial trazia que a escola era esse espaço pra mim, então por isso que eu decidi fazer letras. Nossa, muito bom. Teve algum outro momento no qual você também sentiu isso?
Teve vários, né? Em todos os momentos que você vai na aula de literatura e seus olhos incendeiam. Ou de uma professora maravilhosa, assim, que você pensa, poxa, é ali que eu quero estar, sabe? Nossa, acontece essa muito capacidade isso, né? mental. Acontece da gente ter a nossa guru. Aquela mãe. professora que a gente admira e fala, nossa, quando eu crescer eu quero ser igual a ela. Bom, gente, também vários momentos, né, me faz ter essa certeza, praticamente todos os dias. Um dos momentos que mais me pega na matéria de Lete a 13, que é Introdução ao Estudo da Língua Portuguesa, que eu tive uma professora a qual ela conseguiu, né, trazer os assuntos dessa disciplina de uma maneira muito boa. Ela passava os textos e eu gostava de ler os textos, eu me interessava pelos textos. A gente estudou muito sobre a questão da língua, né? Mas principalmente voltado à variação linguística, que é um dos temas assim a quais eu sou bem apaixonada. E ela trouxe, né, a variação diatópica, a variação diastática, todo texto sobre isso, essa discussão, questão do preconceito linguístico. E todas as discussões feitas em sala, eu lembro que eu era muito participativa, meus olhos brilhavam durante essas participações. No final da disciplina, ela passou um trabalho para a gente fazer, que era montar uma aula voltada a algum dos temas dessa matéria. E eu escolhi falar sobre os tipos de variação, focado principalmente em trazer para uma turma ali de fundamental. Gente, eu montava slide feliz, eu buscava referência, eu estava ali animada, era uma coisa que me deu ânimo de fazer. E quando eu fui apresentar, eu me senti como professora, e eu senti, pô, é isso que eu quero falar com meus alunos, sabe? É isso que eu quero trazer, é essas reflexões que eu quero pautar. Eu não quero estar ali só para poder aplicar, ensinar uma regra, ou como fazer, ou aquela ideia, né, que muitas vezes a gente tem, que o professor tem que transferir o conhecimento para o aluno. Não, eu estava buscando por troca, eu estava buscando fazer ali com que quem estivesse assistindo refletisse, né, pensasse sobre. E, gente, com letras, tanto em introdução à língua portuguesa mais voltada à linguística, né? Então, tanto com linguística, tanto com literatura, a gente consegue fazer isso. E é o que foi que mais me pegou, assim, foi um desses momentos. De novo, em minha matéria de linguística românica, eu tive que fazer de novo uma outra aula que eu ia falar sobre políticas linguísticas na Itália. E, gente, eu fiz animada, eu fiz feliz. Eu li os textos e eu cada vez mais me interessava sobre essa questão. E o quanto essa questão de um país a qual eu nunca fui, que está longe de mim, faz a gente provoca tantos questionamentos, provoca tanta reflexão quanto a questão linguística. Então, assim, cada semestre que eu passo na faculdade, eu sinto que essa minha intenção ela só aumenta, de poder mostrar sobre a riqueza que é a nossa língua, de poder mostrar o quanto a literatura é potente, como até a Ana Lu falou, né? E de fazer isso que até seu professor fez, né, com você, de fazer você ali refletir a partir de uma produção que seu aluno escreveu, não só sobre ele, mas sobre tudo que está em volta dele. Então, assim, eu acho que eu gosto do curso porque é um dos cursos do quais eu acho que mais nos permite ter esse grande contato com esse pensamento crítico, esse pensamento reflexivo. Será que vale a pena? Pena sempre. Bom, mas nem tudo é flores, né, gente? Então a gente também teme algumas coisas ao decidir fazer um curso de letras. Como, por exemplo... Bom, primeiro de tudo, é muito limitado o curso. Quando
eu falo sobre a área de trabalho. Sim. Porque assim, ai, gente, você vai ter que ser professor. Não adianta. Mesmo que, tem gente que entra no curso achando que, eu vou ser tradutor. Mas você não consegue ser só tradutor, só escritor. Pode até chegar a acontecer, mas isso vai levar um tempo. E com isso, talvez você tenha que estar ali fazendo, sei lá, dando aula, seus bicos de professor, de licenciatura. Porque, querendo ou não, aqui no Brasil, essa questão, principalmente do mercado de trabalho voltado para a área de letras, ainda é muito limitada. E normalmente quem consegue trabalhar, por exemplo, em editoras, são pessoas que já têm esses contatos, sabe? O que acontece também? Vemos, né, o quanto está desgastante cada vez mais a sala de aula, de ensino básico principalmente. E aí quando a gente pensa em fazer, eu vou ser professor universitário, aí tem questão que tá sempre envolvido na universidade, né, fazer mestrado, doutorado, até você conseguir passar no concurso. E isso, poxa, é muito puxado e ainda assim seu salário não vai ser igual ao de um advogado que passou num concurso da Fazenda. Realmente, gente, tem essas preocupações, voltam-se pra gente muitas vezes, principalmente pela questão da desvalorização dos professores. E quando eu falo de desvalorização, eu nem falo também uma questão de salário, porque realmente tem essa questão do salário, mas dos próprios, da própria gestão escolar, ou dos pais dos alunos, ou dos próprios alunos. A gente está vendo aí, né, assustadoramente, várias notícias de professores sendo agredidos, né, tanto por pais, tanto por alunos. Também esse ambiente que às vezes acaba sendo tóxico ali por conta de uma gestão escolar. Às vezes os alunos são muito bons, mas a gestão piora totalmente a vida do professor, a saúde mental daquele professor. Então é um dos receios que a gente tem, principalmente querendo ser professoras, né, em relação ao curso. Se a gente quiser ganhar bem, a gente sabe, né, que a gente vai ter que fazer mestrado, doutorado. Isso aí vai estudar muito. Por mais que a gente tenha esse interesse, por mais que a gente queira, né, a gente sabe que isso vai precisar de um grande esforço da nossa parte, muito tempo também para se dedicar. Então, acaba limitando um pouco também, né, a gente a buscar, às vezes, outras coisas, porque a gente sabe que se eu quero ser professora universitária, eu tenho que ir ali atrás de fazer um mestrado, de fazer um doutorado. Às vezes não dá pra deixar pra depois, né? E sorte de quem consegue, sei lá, viver só com a bolsa, né? Sim. Porque imagina, você tem que conciliar também com o trabalho, senão não vive. Eu acho que quando eu falo limitado, se dá um pouco disso, porque quem não tem condições financeiras não consegue viver só com a bolsa, né? A pessoa tem que buscar ali um trabalho. Como é que vai ser para conciliar trabalho e estudo? Será que você vai ter uma vida além disso? Vezes tem filho. Às vezes você ainda tem filho. É muita coisa. Mas será que vale a pena? Vale a pena sempre é. Sim, mas agora tirando um pouco dessa negatividade, né? Baixa astral. Da limpeza aqui, esse baixo astral. A gente vai dizer também um pouco do que a gente espera com o curso, porque o curso também não é só tristeza não, gente. Se acalmem, tá? Vamos dar uma respirada aqui, ó. Das vantagens dos caminhos da licenciatura. Primeiramente, te dá uma certa liberdade. Porque você sendo professor, você consegue trabalhar em qualquer cidade. Vai ter um emprego para você.
E digo mais ainda, tem pouco profissional. Então sempre vai ter uma vaga. O que te dá um certo alívio, né? Porque muitos cursos hoje demora pra caralho você se inserir no mercado de trabalho. Verdade. Ou se não, tem muita gente para competir por poucas vagas, né? Se você pesquisar, você vai ver que está sempre abrindo concurso para professor. Outra possibilidade é essa estabilidade financeira que uma profissão como um docente pode trazer para a sua vida, porque acaba, né, que quando você é concursado, você não tem aquele risco de perder o emprego. Então, assim, uma dica também para licenciando, sempre buscar fazer concurso. Concurso é a melhor opção. Tem plano de carreira também, né, quando você é professor. Então, essas coisas vão ajudar bastante. O professor também tem 2 férias no ano. Tem 2 férias e tá não trabalhando feriado. Não trabalha em feriado. Assim, leva trabalho pra casa? Leva trabalho pra casa. Mas tem essas 2 férias no ano, não trabalha feriado. Outro ponto positivo ao qual eu espero é fazer essa contribuição também, né, como pesquisadora, estudante ali de letras, professora, para pesquisa no Brasil, principalmente em relação à área das letras, né, no geral, assim, seja linguística, literatura ali, poder também conseguir, né, e alcançar poder conseguir alcançar essa transformação na vida de alguns alunos, porque o que eu vejo muito, principalmente na educação pública, são crianças, adolescentes que não acreditam mais em si. Eles acham que não vale a pena, né, continuar, tentar, tá ali estudando, porque no final das contas a vida dele vai ser a mesma. Poder mostrar que a educação é um caminho. Então, assim, eu entendo hoje, né, que a gente sempre a gente começa a ter aquele sonho de mudar vidas, né? Eu entendo que não é difícil alcançar todos, mas aqueles que alcançarem eu já fico feliz por ter tido esse contato, por ter essa oportunidade, né, de fazer com que aquele aluno visse uma outra oportunidade, né, buscasse querer sair daquela ideia, né, que muitas vezes eles têm de que não consegue, de que não alcança. Mesmo com uma sala em 30, se eu conseguir salvar um. Fez um bom trabalho, né? A gente sente que fez um bom trabalho. Então, assim, poder também transmitir, fazer essa troca, né, de conhecimento com eles. Um receio, mas também uma esperança, né, que eu tenho é de ser uma boa professora, conseguir ter essa troca legal com os alunos. Ao mesmo tempo que eu receio, é uma coisa que eu espero conseguir fazer. Bom, gente, esse é o vídeo. Eu espero bastante que vocês tenham gostado. E quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer a oportunidade por estar aqui neste canal, que fará muito sucesso. Deus te ouça. Tchau, gente. Tchau.